bem-vindos ao Alicerce da História, muito bom ter você aqui de volta. Vamos nessa, vamos aprender um pouquinho mais sobre a crise do Segundo Reinado, aquele momento. Chegamos aqui na parte final daquela série de vídeos sobre o Segundo Reinado. Então, hoje a gente vai falar sobre aquele momento em que o Segundo Reinado, aquele império comandado por Dom Pedro II, começa a entrar em crise, começa a ruir e finalmente vai ser colocado em fim no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação /golpe da República. A gente vai estudar isso no vídeo que vem. A gente vai dizer por que alguns chamam de proclamação, por que outros chamam de golpe, o que foi esse movimento de fim do Império de início da República. Mas aqui para você eu vou falar dos fatores que levaram a essa crise. O que será que aconteceu no Segundo Reinado que levou ele a acabar? 49 anos total no comando, né, Dom Pedro II, o cara que mais governou o Brasil até hoje. E muita gente vai elogiar esse movimento, esse governo, muita gente vai criticar esse governo. E entre críticas e elogios eu venho aqui mostrar para você a história de forma mais simples possível para que você possa fazer sua prova no vestibular, sua prova na escola, seu concurso militar, isso cai bastante. A gente vai falar sempre, todo professor de história gosta muito de falar com esses três conceitos, já é clássico na história. A gente diz que o Segundo Reinado ele cai por três questões. Quais são essas três questões, professor? Você deve estar me perguntando. Questão 1 é a questão religiosa. Questão 2 é a questão abolicionista. E a questão 3 é a questão militar. Todas essas questões acabam tendo como uma espécie de mãe, uma espécie de mandatária, um movimento chamado movimento republicano. Então o republicanismo chegando ao Brasil muito forte, na verdade, muito forte até a página 2, né? Porque o movimento republicano não chega a ser muito contundente. A gente vai ver com essa explicação que o Segundo Reinado ele acaba caindo mais por seu próprio esforço do que pelo esforço de outros. Na verdade, o Segundo Reinado vai ruir por uma série de fatores, entre elas, inclusive a própria incapacidade do Império de se manter de pé. Quando Dom Pedro II começa a ficar doente, ele tinha diabetes, ele começa a apresentar alguns sintomas dessa doença, ele tinha um problema de visão, um problema no caminhar, ele desmaiava com frequência, ele ia fazer tratamentos na Europa. A gente acaba perdendo aquele símbolo, aquele mandatário, aquele camarada que ele poderia servir como uma mola para todas as críticas que o Império recebia, porque ele era um cara muito popular. Então, a gente tem também uma tentativa de interpretar não o movimento republicano somente como um movimento que vem de fora. Na verdade, se a gente pudesse botar na balança, o Império caiu muito mais por conta das suas próprias fraquezas do que por conta de um movimento que vem de fora barrando ele. Beleza? Então vamos lá essas questões, vamos ver o que movimentou esse Segundo Reinado, esse finalzinho do Segundo Reinado. O que a gente tem que lembrar é que o movimento para a queda do Segundo Reinado ele vai ser marcante após a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que você viu no vídeo passado, está aqui no cardzinho para você clicar e acompanhar. A Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul, simplesmente vai trazer à tona um prestígio muito grande para um grupo específico que a gente vai ver qual é daqui a pouquinho. Você já deve estar sabendo qual é esse grupo que vai sair como herói da Guerra do Paraguai e vai começar a questionar muita coisa. Começando pela questão religiosa. O que acontece, galera? Em 1824, o Dom Pedro I, o pai do Dom Pedro II, ele vai estabelecer uma Constituição outorgada, imposta, e nessa Constituição ele vai dizer o seguinte: vamos ter um sistema onde o Estado controlará a Igreja Católica, apesar da Igreja Católica ser a religião oficial do Estado. Parece meio louco, mas é bem simples. As determinações papais, por exemplo, só podem passar para a efetividade no nosso território se o Dom Pedro ou se o imperador seguinte, no caso Dom Pedro II, disser sim. Isso se chama beneplácito. Além disso, existia o sistema de padroado, onde o camarada, o imperador, ele escolhia determinados cargos para serem ocupados dentro da igreja. Acontece que a partir de 1864, com uma bula chamada Bula Sílabus, ou Selabus, como alguns gostam de falar, o Papa Pio IX, ele vem para a gente e fala o seguinte: a partir de agora, a gente vai lutar no mundo todo, isso ele está falando da Europa, a gente vai lutar no mundo todo contra aqueles que querem barrar o avanço da fé católica. Ele defende um processo contra a secularização. O que é a secularização? É o afastamento da igreja das resoluções diárias, enfim. Então o Pio IX, ele com essa bula sílabus, ele simplesmente vai colocar um problema aqui em relação ao Império. Porque a partir dessa bula, a gente tem a proibição da participação de maçons dentro da igreja.
Ou seja, a maçonaria não pode mais fazer parte dos quadros da Igreja Católica aqui no Brasil. Só que pela Constituição de 1824, isso só teria efeito se o imperador dissesse sim. Eu te pergunto, o imperador disse sim ou não? Não está valendo. Até porque grande parte da nossa política, dos nossos políticos, eram da maçonaria. Muita gente da elite era da maçonaria. Então, muita gente da maçonaria influenciava as decisões do Império. A maçonaria já foi muito forte no Brasil. Teve processo lá importante na independência, durante o primeiro, durante o segundo reinado também. Hoje, criou-se ao longo do tempo uma série de mitos, né? Sangue de bode, tudo fake news, tá? É um debate filosófico que a gente vai ter oportunidade futuramente, especificamente quando for falar da Revolução Francesa, por exemplo, para falar especificamente da maçonaria, né? do seu boom. A maçonaria é um debate filosófico, né? Não é propriamente uma religião, mas é um grupo de estudos sobre a vida, sobre a existência, sobre a religião também, né? Sobre a fé também. Então, essa galera, propriamente dita, ela vai exercer uma influência muito grande sobre o Império, e aí o Dom Pedro II vai falar o seguinte: eu não quero que o Papa proíba a maçonaria de frequentar aqui os quadros da igreja. Só que dois bispos, principalmente um bispo bem raivoso, né, bem contundente, raivoso, não me pegue mal, não quero dizer que ele era maldoso, mas estou dizendo que ele é bem contundente nas suas ideias. O bispo Dom Vital de Olinda e o bispo Dom Macedo de Belém, eles vão expulsar a maçonaria. Eles vão passar por cima das ordens do imperador Dom Pedro II. Então o imperador disse para não valer essa determinação do Papa. Já esses dois bispos dizem o quê? Queremos que isso aconteça. Queremos que a determinação seja cumprida. E o que vai acontecer no final? O Dom Pedro II vai decretar uma punição a esses dois bispos e eles vão ser presos. A igreja, de forma geral, qual é o problema que isso gera? O problema que isso gera é que a punição que o Dom Pedro II aplica sobre esses bispos vai ser vista com maus olhos por grande parte do clero, pela maioria do clero, pela maioria da igreja. E simplesmente Dom Pedro II perde uma base de apoio essencial. Não quer dizer que a partir dali a Igreja Católica vá para a oposição e vá bater o tempo inteiro no imperador, não. Na verdade, com a questão religiosa, o Dom Pedro II se afasta da igreja e a igreja se afasta de Dom Pedro II. Ou seja, cria-se um racha. Ele não pode, por exemplo, no momento de crise, chamar agora o apoio da igreja, porque a igreja está afastada, ficou chateada com esse movimento. Então a gente vai dizer que isso é essencial para possíveis crises no segundo reinado. Além disso, a gente não pode esquecer um movimento chamado abolicionista, que é simplesmente uma defesa contra a escravidão, né? Uma luta pelo fim da escravidão. E é um movimento que leva intelectuais, né? Você tem professores, juristas, médicos, você tem pessoas das mais diversas partes da colônia, o Brasil não é mais colônia, partes do Império a se movimentar, do Nordeste ao Sul há uma movimentação muito forte, principalmente no Nordeste. Não é à toa que a primeira província a se tornar a tornar ilegal a escravidão, a proibir a escravidão, a acabar com a escravidão é o Ceará, e logo depois temos no norte o Amazonas, já em 1884. A gente tem um movimento muito grande. Quando a gente costuma estudar o movimento abolicionista, o fim da escravidão, a gente foca muito nas leis e principalmente na Lei Áurea, né? Então vamos ver a Lei Áurea em 1888, Princesa Isabel, boazinha, tá lá, assina a Lei Áurea, palmas, está todo mundo livre. Não é assim, né? Tem um vídeo passado meu que eu explico sobre as leis do segundo reinado, eu acabo falando. Na verdade, houve um movimento muito grande pela abolição. E esse movimento, aos poucos, foi minando as bases de apoio desse segundo reinado, desse império. O que acontece? Quando, por exemplo, algumas medidas vão sendo tomadas ao longo do tempo contra a escravidão, vai ter uma parcela da sociedade, vai ter um grupo social que representa a elite no Rio de Janeiro, que vai simplesmente se colocar contrário a esse movimento abolicionista. Esse grupo era muito próximo ao imperador. Eram fazendeiros do Vale do Paraíba, que ainda utilizavam a mão de obra escrava como principal força de trabalho. Em São Paulo você também tem uma produção de café ainda mais forte, ainda mais efetiva, mas a galera lá está pensando em modernização, está pensando em ferrovia, está pensando em trabalho imigrante, já agora assalariado.
Agora, a partir de 1870, o trabalho imigrante é chamado trabalho imigrante subvencionado, onde o próprio Estado, o próprio Império chama e paga, né, banca essa vinda. Ou seja, a situação vai ser cada vez mais moderna. Escravidão para o fazendeiro paulista está fora, mas ainda tem uma galera do Rio que quer essa escravidão. Em 1888, quando a escravidão acaba de fato com a Lei Áurea, você cria uma nova modalidade, os historiadores brincam, que é justamente a modalidade dos republicanos de 13 de maio. O que são os republicanos de 13 de maio? 13 de maio de 1888 é a data do fim da escravidão, é a data da assinatura da Lei Áurea. Republicanos de 13 de maio é a galera que depois do fim da escravidão simplesmente se revolta contra o segundo reinado, se revolta contra o imperador e fala: não quero mais fazer parte disso. Então, quando Dom Pedro II, né, quando esse império acaba, não foi o Dom Pedro II, ele estava fora, quem fez foi a princesa Isabel. Quando esse segundo reinado põe fim à escravidão, simplesmente, meu amigo, olha o que acontece. Há uma base grande de apoio de Dom Pedro II que também se afasta dele. Então ele já tinha perdido uma base de apoio da questão religiosa e ele também vai no finalzinho do segundo reinado perder uma outra base de apoio muito importante. A maioria dos historiadores vão dizer que a questão 1 e 2 aqui, a questão religiosa e a questão abolicionista, elas são importantes para a crise do Império, mas elas não são tão importantes quanto a questão 3, que é a questão militar. Só para a gente fazer um encerramento da questão abolicionista, vale citar, por exemplo, o movimento abolicionista contou com vários nomes importantes. Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, inúmeras pessoas, né, entre, como eu falei, jornalistas, médicos, grandes escritores, professores, juristas, participaram desse movimento utilizando muitos jornais para bater, né, no regime escravocrata. Mas em São Paulo, principalmente em Santos, você tem uma organização ainda mais efetiva contra a escravidão, que é um grupo que parte para a prática, que parte para a ação. São os chamados caifases. Quem são esses caifases? São simplesmente sujeitos que se organizam e tentam roubar escravos das fazendas e levá-los até quilombos para que eles ganhem a liberdade. Então, era muito comum por todo São Paulo, a galera ia ali na província de São Paulo, saqueando as fazendas, salvando os escravos e levando, ainda que sobravam, eram muito poucos já em São Paulo, ainda os que sobravam eram levados para Santos, e de Santos, através de uma via direta, eles iam parar no Ceará, onde desde 1884 a escravidão já está abolida. Então, essa galera tem que ser lembrada, é bem interessante o movimento deles, né? Eles iam direto para a prática. Beleza? Vamos direto para a questão militar agora, que é a questão essencial para entender essa crise do segundo reinado. Pós-GP. O que é pós-GP? Grande prêmio? Não. Guerra do Paraguai. Então, após a Guerra do Paraguai, o exército começa a ganhar uma outra cara. Na verdade, o exército profissional mesmo só com a Guerra do Paraguai. Até então ele era muito desorganizado, muito desmobilizado. Somente a nossa armada, a nossa marinha era forte, era efetiva. No final da década de 1850, por volta de 1858, a gente tem a criação, na verdade a transferência e a dissociação de uma academia militar que foi criada em 1810 pelo Dom João VI. Ou seja, em 1858 a gente tem a Academia Militar da Praia Vermelha entrando em ação. É um centro de formação de oficiais. E esse centro de formação de oficiais, após a Guerra do Paraguai, vai ganhar ainda mais força com a presença de inúmeros intelectuais, inclusive um deles essencial, chamado Benjamin Constant. O Benjamin Constant, que tinha estudado o positivismo francês do Auguste Comte, ou Auguste Comte, ele tinha estudado o positivismo e ele, a partir de 1872, leva o positivismo para dentro desse centro de formação da Praia Vermelha. O que é o positivismo? Brevemente, uma filosofia. Você está ali no momento na Europa de grande ênfase do cientificismo, ou seja, a ideia de que a ciência salva tudo, de que a ciência é o grande guia, de que a ideia de progresso tem que se sobrepor a qualquer outro ideal, inclusive de olhar as diferenças ou de democracia, a gente tem que andar para frente, progredir. E aí, simplesmente, esse conceito, essa filosofia positivista vai fazer a cabeça do Benjamin Constant e o Benjamin Constant vai passar ela e ela vai chegar em grande parte dentro do exército. Somado a esse movimento positivista, também tem o movimento republicano. O movimento positivista parte da ideia de uma secularização do Estado, ou seja, uma não interferência da Igreja no Estado, e também parte do princípio da importância de uma república forte. Muitos vão dizer que é até um sistema ditatorial defendido por esses positivistas.
Ou seja, aos poucos, inclusive nos centros de formação de oficiais, o republicanismo, a ideia de que a república é uma saída, vai começando a fazer a cabeça dos militares, vai começando a fazer a cabeça da galera. Mas não só da galera militar, também da galera de São Paulo. Ou seja, o republicanismo ele vai abastecer ideologicamente os militares e vai abastecer ideologicamente os cafeicultores paulistas. Olha só que interessante. Então, o cafeicultor paulista, que já está numa outra onda, já desde 1847, com o vergueiro levando para a fazenda dele Bicaba lá, os primeiros, eu falei no vídeo anterior, as primeiras experiências de mão de obra imigrante, desde as ferrovias, uma modernização, o Brasil entrando numa estrutura mais capitalista agora, né, abandonando os antigos acordos e costumes, desde aquele período os cafeicultores paulistas estão em outra onda. E essa galera vai achar voz no republicanismo. Não é à toa que em 1873 são os cafeicultores paulistas que na cidade de Itu fundam o Partido Republicano Paulista. Ou seja, o PRP, como a gente fala, dá voz aos cafeicultores paulistas através do republicanismo. Sabe quem participa dessa convenção de Itu? Dessa grande convenção de Itu? Grande, Itu, tá? Poucos entenderam. Mas vamos lá, quem participa dessa... Ótimo. Quem participa dessa convenção de Itu é o Prudente de Moraes, por exemplo. Olha só que interessante. Prudente de Moraes, que anos depois vai ser nosso primeiro presidente civil. Ou seja, ele era de Itu, tinha nascido em Itu. O próprio Prudente de Moraes, a gente nota como o próprio Prudente de Moraes havia sido senador, deputado no Império, ele já está bebendo nessa fonte. Isso é bem interessante como as pessoas, né, lá atrás elas estão envolvidas em alguma coisa, depois de 30 anos, 20 anos, ela vai ser presidente, vai ter um cargo maior. Bem interessante. Então, não só a questão republicana, mas ao longo do tempo a gente vê o exército cada vez mais se posicionando contra o segundo reinado. Antes da Guerra do Paraguai, é verdade, já tinha militar reclamando, era uma forma, apesar de uma forma não tão coesa, já tinha militar reclamando de algumas coisas. Mas depois da Guerra do Paraguai, eles voltam de outra forma, eles voltam mudados, eles voltam com mais prestígio, eles tiveram contato com outra cultura, com outra forma de governo, eles batalharam ao lado e contra outras pessoas que representavam outras coisas, então eles voltam com outra cabeça. Juntando esse prestígio que eles ganharam, simplesmente vai fortalecer um ideal de crítica ao segundo reinado. Então o imperador vai tomar pancada o tempo inteiro. Um dos caras que mais bate no imperador é o Sena Madureira. Quando, por exemplo, o Sena Madureira bate no imperador? Quando ele critica o sistema de pensão, quando ele critica o modelo onde o ministro de guerra era um civil. E aí a gente cria uma oposição no Brasil. Uma oposição muito dura nesse momento. A ideia de que, e até hoje tem um pouco desse pensamento por aí, o pensamento de que os militares são muito mais coesos, honestos e mais bem preparados para ganhar um país do que os casacas. Quem são os casacas? Os civis, como os militares chamavam. Ou seja, civil é tudo desonesto, é tudo safado. Já militar não. Então, olha só o cerne dessa movimentação que é interessante, né? O Sena Madureira, por exemplo, ele vai homenagear um jangadeiro, né? O dragão do mar, né? O Francisco. Ele vai homenagear o Francisco, o grande jangadeiro Francisco, que no Ceará havia sido um dos grandes mobilizadores contra a escravidão. Quando ele faz isso, o imperador inclusive manda prendê-lo. Outra coisa que o ministro de guerra, a mando do imperador, acaba desenvolvendo é um sistema onde os militares não podem dar suas opiniões políticas em jornais. Olha que loucura. Só podia dar caô, só podia dar M. É ou não é? Em 1870, no Rio de Janeiro, a gente tem um manifesto chamado Manifesto Republicano, que é assinado por figuras como Quintino Bocaiúva e Barata Ribeiro também. O Quintino Bocaiúva entrou para a história como um grande republicano. Ele era um republicano moderado. Ele não achava, por exemplo, que a república deveria ser radical e popular, olhar para os mais pobres. Coisa que, por exemplo, um cara chamado Silva Jardim achava. Essa aula é bem conceitual, estou falando um monte de nome, tu pode achar confuso, mas o YouTube tem essa vantagem, né? Tu para, volta e me escuta de novo. Beleza? Se tu não entender, tu bota aí no comentário. Show? Ainda nessa organização dos militares, a gente vai ver como essa questão militar é muito mais importante para a queda do segundo reinado do que qualquer outra.
Ainda nessa movimentação, a gente tem em 1834 a criação do Clube Naval, no Rio de Janeiro, Piraquê. Depois o Clube Militar, ou seja, os militares estão se organizando cada vez mais, eles estão ganhando corpo, eles estão ganhando voz, eles estão querendo alguma coisa. Mas eles não estão sozinhos. Os cafeicultores paulistas também estão se sentindo, o quê? Desfigurados, ou seja, também sem privilégio nessa estrutura, porque quem manda é Dom Pedro II, no centro ali do Rio de Janeiro. E quem está ao redor de Dom Pedro II é uma elite carioca, extremamente burocrática e escravista. Coisa diferente do que a galera de São Paulo é. Então criou-se uma dicotomia. Aquele X, que separou. De um lado você tem cafeicultores paulistas e os militares querendo algo mais, imbuídos, influenciados pelo republicanismo. E do outro você tem quem? O imperador tentando sobreviver em meio a uma elite muito frágil, sem força social já, se apegando ainda à escravidão. Tanto é que a gente diz que o Brasil ele era pouco escravocrata em 1888. Então quer dizer que pouca gente ficou chateada em 1888, quando a escravidão acabou. Mesmo assim, quem ficou chateado entrou para os chamados republicanos de 13 de maio. Ah, é, Dom Pedro? Você não fez questão de defender a gente? Olha só o que a sua filhota fez. Acabou. Lembrem, não foi a princesa Isabel que fez, tá? O movimento abolicionista está aí. Enfim, então a partir ali do fim da década de 1880, a gente tem um movimento republicano ganhando um pouquinho de força, em contrapartida o Império está fraco, enfraquecido, como eu falei, Dom Pedro II está doente, está mal, não consegue mais fazer, servir de mola, servir de contraponto a essas críticas, e não consegue resistir a essas críticas, e o segundo reinado vai chegar ao fim. E a gente vai falar na próxima aula do que foi essa proclamação ou golpe da República. Espero que você fique aqui, curte, se inscreve aí no canal. Valeu, eu vou mandar um abraço especial para todo mundo que tem entrado em contato comigo, não só aqui pelo vídeo, mas também nos comentários e também no Instagram, Alicerce da História, segue lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Grande abraço, tamo junto, vamos!